Bom dia, paz seja convosco. Bom dia, paz seja convosco. Aleluia, dia 4 de setembro de 2024, iniciando aí mais uma chave mestra. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a pastora Silvia vai estar aqui comigo. Vamos estar fazendo essa live juntas, falando de um assunto bem legal, baseado na carta de Colossenses, né? Vamos estar falando da proteção da igreja, como proteger a igreja. Bom dia ao pessoal do Chamar, que já está entrando aí. Para quem não sabe, a pastora Silvia é a presidente, né? A líder do Ministério Chamar, Restauração de Pastores e Líderes. Ela tem trabalhado há muitos anos já com os líderes da igreja e tem sido um instrumento de graça e de bondade de Deus em favor dos líderes, né? Em favor da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Glória a Deus, eu quero estar orando, apresentando esse tempo ao Senhor, né, para que Ele seja honrado, glorificado aqui nessa live, através das nossas vidas. E eu espero que você concorde comigo aí em oração, onde você estiver, se você puder fechar os teus olhos e orar junto, amém, ore conosco, se não, concorde aí com a oração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma manhã que nós podemos estar na tua presença, que podemos falar do Senhor através dessa live, que o Senhor seja entronizado, engrandecido nesse tempo, que o Senhor seja honrado, louvado eternamente, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti nesse novo dia que já se iniciou. Te damos honra e glória e louvor e adoração, porque não há outro além de Ti, não há Deus tão digno, tão justo, tão forte, tão maravilhoso, Senhor. Seja louvado, Senhor, que nós agora nesse tempo que vamos estar aqui nessa live, que o Teu Espírito tenha livre acesso para trabalhar nas nossas vidas, nos inspirando, nos habilitando, nos capacitando, Senhor, a falar da Tua palavra, a falar dos ensinamentos dela, do que aprendemos com o apóstolo Paulo aqui nas cartas. Usa poderosamente as nossas vidas, a vida da pastora Silvia, que ela se sinta na plena liberdade, Senhor, de liberar sobre nós aquilo que está no seu coração. Pai, que ela se mova com liberdade nesse tempo, que o Senhor se revele aos corações dos meus irmãos que estarão assistindo agora, aqueles que assistirão depois. Não importa o tempo, Senhor, que essa live for acessada, que o Teu nome seja honrado, que as pessoas sejam tocadas pelo Teu poder, que haja, Senhor Deus, transformação, alinhamento, respostas, Paizinho, diante daquilo que eles têm colocado na Tua presença. Fala conosco poderosamente, Senhor. Espírito Santo, eu creio que há uma estratégia dentro da Sua palavra, um direcionamento, Senhor, de forma que a Sua igreja esteja sendo protegida, cuidada, habilitada para esses dias, para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, tanto no Brasil como fora da nossa nação. Senhor, se revela poderosamente aos nossos corações através dessa live nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja exaltado. Que ao assistir essa live, ao entrar nesta live, tanto agora quanto depois, as pessoas vejam o Senhor através da nossa vida. Para a glória do Seu nome, Senhor. Amém. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor, pastor Djalma. Paz do Senhor, Lê. Bom dia. Pessoal aqui da Ramá, que também já está entrando. Pastor, tá bom? Então logo você já vai estar aparecendo aqui para mim. Glória a Deus, para você que está aqui na live e não sabe do que a gente está falando, eu tenho abordado a carta aos Colossenses. Bom dia, Bom pastora. dia, querida. Tudo bem? Glória a Deus. Glória a Tudo Deus bom? porque Deus nos fez mais um dia, É né? Deus nos verdade. deu mais um dia de vida. Glória a Deus. Sabe, às vezes a Mais uma gente não oportunidade, sabe, né? a gente às vezes não percebe que a gente precisa ser grato, É. né? A gratidão é um segredo. Há um segredo espiritual em ser grato. Porque a partir do momento que você agradece, que você entende que Deus te ama, isso vai alterar o curso da tua história, né? Eu creio, Então, pastora. o dia de Gratidão. hoje é mais uma oportunidade de acertar, né? Amém. Mais uma Mais oportunidade uma de chance, né? viver. É Às vezes verdade. eu fico pensando quantas oportunidades,
Quantas expectativas nós devemos ter quando um novo dia se inicia, né, pastora? De coisas que nós vamos viver em Deus, de situações que Ele vai nos permitir viver, né, de edificação, de fortalecimento, né, de amadurecimento. Então, eu sou muito grata a Deus a cada manhã, viu, que eu acordo. Glória a Deus. Então, vocês que estão junto conosco na live, né? De repente pode não ter sido o melhor dia, o dia de ontem, né? Pode ser que aconteceram situações aonde, dentro da realidade do seu dia, não foi aquilo que eram as suas expectativas. Mas creia que Deus está no controle de tudo. E Ele vai conduzir você em vitória, tá? Desse projeto que Ele tem na sua vida. Porque todos nós, né, estamos dentro de um projeto. E Deus vai nos levando dentro desse projeto. Às vezes a gente dá uma desviadinha do projeto central, porque a gente entende que é a próxima entrada que a gente tem que, né, entrar à direita. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. E ele vai nos conduzir e falar assim, não, 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 segue mais um pouco, vai um pouco mais em frente, suporta mais um pouco, cresce mais um pouco, lá na frente você vai chegar, né? Em Verdade. nome de Jesus. Bom é saber Amém? que Ele está no controle de tudo sempre, né, É pastora? verdade, Isso é com muito certeza, com certeza. confortante, né? Isso traz uma segurança para a nossa caminhada, não é verdade? É verdade, é verdade. É como o pai que está dirigindo o carro enquanto você está sentado no banco de trás, né, só sendo conduzido e entendendo que o pai sabe o caminho, né? Verdade. O pai sabe o caminho e se ele e aquilo que ele tem como propósito vai te levar para um lugar melhor, cada vez melhor. Amém? Amém. Pastora, fique à vontade, né, para compartilhar conosco aquilo que Deus tratou ao seu coração, né? Uhum. Eu creio que Deus tem muitas coisas a falar nessa manhã, e eu creio que Ele vai falar com a gente individualmente no pessoal, e vai falar também Uhum. acerca do ministério, do chamado, de posicionamento. Eu creio que Ele vai falar muitas coisas Uhum. importantes para cada um de nós nessa manhã. Então, fique à vontade, em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Bom, você tinha comentado a respeito de como que nós vamos proteger a igreja, né? Como proteger a igreja? Nós vivemos um século onde a igreja ela tem enfrentado várias dificuldades. Antigamente, a igreja tinha mais dificuldades físicas. Você pode perceber que as dificuldades físicas, no sentido de perseguição, ainda existem em outros países, certo? Mas se nós pensarmos no Brasil hoje, graças a Jesus Cristo, nós temos uma liberdade de, né, estarmos, inclusive, fazendo uma live como essa, Verdade. publicamente, sem nenhum tipo de reservas. Em nome de Jesus, vamos continuar tendo essa liberdade, Amém. certo? Mas existe um desafio que não é apenas físico. Hoje, o desafio da fé está na alma, entende? Porque a nossa alma tem sido vulnerabilizada. Olhamos para as situações e, de repente, é, somos assolados por sentimentos. E esses sentimentos podem nos arrancar de dentro do nosso propósito. Entende? A paz, Carmen. Hum, Muitas vezes nós temos um propósito, né? Nós queremos servir ao Senhor. Nascemos dentro da fé, desenvolvemos todo um processo de vida, mas em algum momento a nossa alma é atingida por um sentimento que não é dos melhores. E esse sentimento tem arrastado muitas pessoas para fora da igreja, para fora do convívio. Às vezes elas até estão dentro do templo, estão dentro das quatro paredes, né? Porque muitas vezes nós pensamos que a igreja são as quatro paredes, que é o local onde você se reúne, mas a igreja somos nós, certo? Nós somos a igreja. Ainda que não haja paredes, nós, como seguidores de Cristo, somos a igreja de Cristo. E muitas vezes nós estamos juntos nas quatro paredes, mas não estamos juntos na unidade do Espírito. Nós não estamos juntos dentro de um propósito, porque estamos feridos com A, com B, com C.
E você sabe que o inimigo ele trabalha de uma forma a interferir na nossa alma para impedir nosso crescimento e nosso desenvolvimento da fé, certo? Quando você lida com perseguições humanas, você levanta escudos que protejam você de situações humanas. Mas e quando é a alma? Entende? Quando é a alma que está sendo vulnerabilizada? A alma, ela é em nós, é o nosso ponto de contato com a vida, certo? A alma, ela é o intermediário entre o nosso corpo e o nosso espírito. Se o nosso espírito não está fortalecido na vida de fé e a nossa alma está fragilizada, todas as nossas decisões que vão levar-nos a tomar atitudes aqui ou lá vão estar vulnerabilizadas, né? Quando você está, por exemplo, quando nós temos uma enfermidade física, você vai ao médico, você toma um medicamento, um anti-inflamatório, né, alguma coisa mais forte, e o seu corpo reage e automaticamente vai voltando ao normal. E a sua alma, ela está bem, mas o seu corpo que está meio requenguelo, né? Aí depois ele vai se ajustando e você segue a vida. Mas quando a sua alma está ferida, ela pode afetar tanto o corpo quanto o espírito, entende? Sim. Porque é o ponto de contato entre os dois elos da nossa vida. A Igreja de Jesus, ela tem sido, vamos dizer assim, que temos sido infiltrados na alma, certo? O que é infiltrado? É aquilo que se coloca uma injeção. Quando você pega uma injeção, você coloca a agulha no seu, por exemplo, vai tomar uma intramuscular, então você vai colocar no seu músculo e automaticamente aquele líquido é infiltrado no seu corpo e atinge as células que são necessárias. O que acontece quando a sua alma é infiltrada? Existem situações onde o inimigo está infiltrando sensibilidade extra na alma, entende? E essa alma fica subjugada a sentimentos de vulnerabilidade. Pensando nisso, como fazer para defender a igreja nesse aspecto? Existe um aspecto de defesa que nós precisamos tomar muito a sério, né? O apóstolo Paulo, ele fala, quando ele começa a carta aos Colossenses, ele fala de uma providência que ele já toma a partir do momento que ele soube que a igreja de Colossenses passou a existir. Porque a igreja de Colossenses não nasceu diretamente do ministério de Paulo de forma direta, né? No sentido, ele foi e formatou, mas provavelmente Epáfras foi o evangelista que iniciou o processo. E ele vai e conversa com Paulo a respeito dos Colossenses, e o Paulo fala: Ei, temos mais uma igreja, mais gente salva, glória a Deus. Só que ele não fica só no glória a Deus. Ele escreve, né? Quando nós soubemos que vocês nasceram, nós começamos a cobrir vocês de oração, entende? Então, quando você tem um processo onde as pessoas estão nascendo na fé, a oração, ela é um antídoto para muitos dos ataques que se vive, certo? Ela é o primeiro antídoto, certo? Todos nós entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então, o que significa isso? Quando Colossos, né, a cidade de Colossos, ela ficava entre Éfeso e Laodiceia. Então, era Ásia Menor, certo? E naquela região existia uma adoração muito forte. A Diana, sabe que Éfeso é uma cidade onde havia o templo de Diana, que era um principado, certo? E este templo era venerado desde muitos anos antes, desde a antiguidade, certo? E ela era uma agente que dominava a região com as suas práticas, levando as pessoas para a destruição, tanto física quanto espiritual, tá? Agora, Paulo fala, olha, agora que vocês nasceram, eu vou te mostrar quem vocês estão servindo.
Então, então, ponto 1 para a defesa é a intercessão. A intercessão não apenas, eu vou orar por você, mas aquela intercessão forte. Porque muitas vezes nós oramos, nós dissemos assim, eu estou orando por você, mas nunca ora. Né? Nós dizemos com a boca, mas não fazemos, não tomamos a prática. E isso, com certeza, pode atrapalhar o nosso relacionamento com aquele que está sendo trabalhado no início da sua fé. Quando você pensa em igreja, você não pode pensar apenas em pessoas que já são maduras. Pelo contrário, nós devemos pensar naquelas que estão iniciando a caminhada, porque as maduras já devem ter um crescimento suficiente para se manterem, mesmo que você não esteja caminhando junto com elas. E o conhecimento de Cristo é a base, certo? Quando uma pessoa chega para a igreja, muitas vezes ela não vem por causa de Jesus propriamente dito. Ela vem por causa daquilo que ela consegue adquirir como bênção. Talvez uma enfermidade que ela precise cuidar, talvez, emprego, alguma necessidade física, espiritual, inclusive, e ela vem em busca de uma solução. Esse é o início. É um bebê que nasce a partir, Você percebe quando o bebê nasce, ele quer mamar, só. Só quer Né? comer. As pessoas falam assim, o bebê nem ama a mãe, ele ama aquilo que ela faz, que ela faz por ele, certo? Mas com o passar do tempo, esse amor vai sendo acrescentado. E o respeito a Jesus deve ser inserido nesse contexto, entende? A quem servimos? A partir do momento que a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele converte o coração da pessoa, ele convence, mostra a realidade, a pessoa cai em si e fala, eu preciso da salvação. Então, ela passa a frequentar a igreja, a estar junto com um corpo de pessoas que vai ser trabalhado para herdar a salvação, certo? Isto significa que é a eternidade com Deus, entende? Passamos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mudamos de reino, alteramos a história da vida. Aquelas pessoas estavam indo por um caminho de destruição e o Espírito Santo as convence e elas se voltam então para Deus e tomam as decisões para que Deus continue sendo seu Senhor, tá? E isso vai levar essa pessoa para um crescimento e todos os projetos que Deus tem para a vida dela. Só que isso não acontece automaticamente. Tem alguns esforços que Deus exige de nós, que um deles é fidelidade, né? Porque nós vivemos num mundo que é muito infiel. As pessoas são infiéis umas com as outras. Hoje, a palavra eu não te suporto mais é muito normal de se ouvir, né? Há alguns anos atrás, alguma década atrás, ou uma geração passada, o suportar um ao outro era uma missão. O relacionamento conjugal, a missão de estar andando junto, era algo que se levava muito a sério. Hoje, o relacionamento conjugal está uma catástrofe, porque, como eu disse no início da conversa, a nossa alma está muito ferida, né? E quando você está com uma parte do seu corpo inflamado, o que está acontecendo simultaneamente? Todo que está em volta daquela inflamação é afetado. E a alma inflamada, ela vai afetar todos os relacionamentos, tá? Todos. Inclusive o relacionamento pai-filho, inclusive o relacionamento pastor-igreja, tudo. Trabalhos, vida social, vida moral, tudo vai ser afetado, porque é um conjunto, certo? Nós somos um todo, não somos apenas uma área, né? Então, Paulo, ele inicia o processo, primeiro, orando por essa igreja. Então, ponto 1, intercessão de forma objetiva, certo? Sabe, você quer realmente levar a sua igreja para um processo de proteção? Sabe, leve a conscientização. Por exemplo, quando você pensa
na armadura de Deus no livro de Efésios. Lembra que a cidade de Éfeso, era colada à cidade de Colossos, certo? Então, Paulo tinha feito a escola de Tirano ali em Éfeso, e provavelmente dali o Epáfras recebeu aquela palavra e foi até Colossos para ensinar e levar a salvação para aquela igreja. Houve todo um processo, tá? A salvação dos colossenses começou em Éfeso, através do quê? Da conscientização de Epáfras, entende? O que é a conscientização? É o capacete. O capacete da salvação. É a conscientização de quem eu sou em Cristo e a conscientização de quem Cristo é, certo? E aqui ele coloca de uma maneira, no capítulo 1, verso 3 em diante, ele fala sobre a intercessão, certo? Que ele faz sobre a igreja, certo? E depois, no verso 9 em diante, né? Porque neste motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, de que havia uma igreja lá em Colossos, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que Paulo está dizendo? Eu estou orando para que você entenda Jesus, entenda o processo da salvação, entenda todos os detalhes para que você não se perca, entende? Quando nós temos essa consciência e passamos a viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós somos protegidos. Porque a palavra de Deus, ela veio para nos guiar, mas ela é realmente, além de uma espada que vai, né, é um instrumento de batalha, ela é um escudo, porque a tua palavra é pavês e é escudo, entende? Quando nós lemos o Salmo 91, lá está escrito, né? Está escrito, a tua palavra é um pavês. O que é um pavês? É um escudo que vai do alto da cabeça até os pés, tá? Então, eu me escondo na palavra. Eu me escondo na palavra. Então, significa que eu vou pegar a Bíblia e colocar na minha frente? Não, seria muito simples. Mas é quando eu pego os ensinos e ponho em prática na minha vida, entende? A partir do momento que eu recebo um ensino, vamos pegar lá no próprio livro de Colossenses, lá no capítulo 3, finalzinho, ele fala sobre relacionamento familiar, certo? Então ele dá alguns toques. Ele fala assim, vocês, maridos, certo? Tratem bem as suas esposas, certo? Não fiquem irritando ela, certo? Você que é pai, certo? Ouça o seu filho e não provoque ele a ira, entende? Então ele dá um toque de relacionamento interpessoal. A Bíblia, ela nos ensina em todas as partes. Ela nos protege em todos os momentos, certo? Então, se você pensar que quando Deus pede para que nós sejamos realmente pessoas santificadas na sexualidade, Ele não está castrando as pessoas de terem, né, o prazer sexual. Pelo contrário, Ele criou o ser humano com esse contexto de sexualidade, certo? Adão e Eva tinham cada um seu sexo definido. Então, não foi uma coisa que nós, os seres humanos, usurparam de Deus a sexualidade. Às vezes, o inimigo tenta soar no nosso ouvido como se Deus fosse um Deus castrador, que quer colocar limites naquilo que poderia ser o máximo. Deus é um Deus sábio. E Ele sabe como que nós podemos utilizar da melhor forma daquilo que é a criação. Entende? Por exemplo, se nós observarmos, inclusive no livro de Colossenses fala sobre isso, sobre a questão do o que desperta a possibilidade de Deus ficar um pouco aborrecido com a gente, certo? E também isso libera coisas que vão prejudicar a nossa vida.
tá? Tudo que nós fazemos que é no teor de pecado prejudica o ser humano, tá? Todo pecado prejudica. Algumas pessoas podem dizer, então eu não sou livre. Você é livre. Você é livre para escolher. Se você for escravo do pecado, aí você não é mais livre, certo? Você é livre para dizer não. Então, nós precisamos enxergar que não existe apenas aquela situação de falar, eu tenho uma liberdade sem limites. Você tem toda a liberdade, mas você tem que saber fazer as escolhas. Então, a promiscuidade sexual, que é uma das coisas que, infelizmente, tem crescido muito, e a igreja tem sido, né, fortemente influenciada por falta de conhecimento, certo? Por falta de uma orientação, porque muitas vezes a igreja não fala sobre o assunto, e quando fala é para punir. Então, já aconteceu o problema, certo? Já aconteceu o problema, então vou lá arrumar uma forma de controlar a situação final, mas eu tenho que prevenir, Tem que né? tratar a raiz, né, professora? Sim, exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, qual é o benefício de uma vida de santificação na área de sexualidade? Já que Deus está trazendo esse assunto, eu acho que é importante a gente trabalhar em cima dele. É proteção para o reino, tá? Proteção. É proteção para a igreja. A sexualidade, fisicamente falando, ela interfere em muitas questões, tá? Ela interfere na questão moral, daquilo que eu penso a meu próprio respeito. Então, há pessoas que, porque elas têm um sentimento de inferioridade, porque elas viveram uma vida de dores na alma, elas se liberam completamente para quê? Para dizer que elas são importantes. Só que elas estão se escravizando. Elas se permitem ser subjugadas para dizer que são importantes. E não é assim que Deus pensa, entende? Ele nos quer como filhos. E filho de Deus é a maior de todas as autoridades que nós podemos ter, né? Então, dentro da sexualidade, no corpo físico, quando se abre para a perversão sexual, você tem possibilidades de enfermidades estarem ativadas no corpo, nos níveis N, muitos níveis de enfermidade, entende? Não apenas como uma enfermidade sexualmente transmissível, mas todos os níveis de sexualidade. Esses dias estavam falando a respeito de uma enfermidade que tinha sido erradicada, aliás, várias, né? Já tinham sido erradicadas do Brasil, como as enfermidades, como é o nome? A varíola. A varíola já tinha sido erradicada, mas de um tempo para cá começou a acontecer novamente o que eles chamam de varíola do macaco, certo? E isso começou por quê? Por causa da perversão sexual. Começou aonde? No público que está se permitindo, certo? Dentro desse conceito que está sendo, vamos chamar de impulsionado, está sendo empurrado goela abaixo na vida das pessoas, certo? E começou, né? Existe um surto de varíola do macaco. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. Você não deve ter relação sexual com animal, porque é confusão. E aí as pessoas acham que por causa da sexualidade ser livre, elas podem fazer tudo do jeito que querem. Depois tem relação sexual de forma completamente fora da realidade, né? Cria-se coisas, inclusive sadomasoquistas. Todas essas coisas prejudicam a sexualidade, entende? A sexualidade foi criada por Deus como uma beleza do relacionamento a dois. O relacionamento a dois, da fidelidade do casamento, vai trazer o quê? Proteção. Um protege o outro, um abençoa o outro. O fato de ter apenas um parceiro sexual te protege de contaminações, entende? O fato de você ter uma pessoa que você tem aliança protege tanto você
quanto ele de infiltrações dentro do relacionamento na área emocional, e há um crescimento de suporte. Um passa a suportar, no sentido de sustentar o outro, e isso vai causando um benefício para a família. E os filhos são abençoados e protegidos. Esta é a ideia central do relacionamento a dois, que deve permear a igreja, certo? Famílias fortes constroem uma igreja forte, certo? Uma família moralmente eficaz constrói uma igreja moralmente eficaz, né? São proteções. Então, ponto 1, intercessão, para que as pessoas compreendam a verdade, enxerguem quem é Jesus e o que ele tem como propósito em cada etapa da vida, certo? Depois, ponto 2, santificação e conhecimento de Cristo, tá? O texto de Colossenses, que fala sobre esta parte de conhecimento de Cristo, ele começa no capítulo 1, verso 13, e eu achei muito, muito fantástico, porque, né, além de tudo, Paulo tem eu entendo que é o Espírito Santo através de Paulo, ele reflete aquilo que Jesus é de uma maneira extraordinária, entende? Ele coloca assim, olha, quem é Cristo, certo? Verso 13, tá? Obrigada, Adri. Glória a Deus. Nós sabemos que existe uma coisa, quando você é novo convertido, muitas vezes você não tem noção exata do que é a fé. Porque você vai num lugar que você se sente bem, Deus fala com você, há uma sensação gostosa, agradável, porque o seu espírito está sendo preenchido, a sua alma vai se rendendo ao Senhor, a paz de Cristo enche o seu coração, mesmo que você esteja cheio de dificuldades, parece que naquele momento tudo passa, porque você está diante do Senhor. Entende? Agora, o que esse Senhor é? Por que ele é? E como ele é? E ele começa aqui dizendo: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino o Filho amado. Quem é ele? Deus. Colossos, aquela cidade, ela vivia no meio da cultura grega, entende? Então, eles tinham uma série de situações baseadas nos deuses gregos. O panteão grego era muito grande, mas era horrível na questão moral. Cada um daqueles chamados deuses gregos eram verdadeiras abominações, certo? Onde havia todo tipo de prática. Inclusive, vocês viram nas Olimpíadas, certo? Que foi colocado uma ação de um deus ali chamado Baco, que havia uma perversão incrível em cima deles, porque era aquele tipo de deus que ele serviu, entende? Os deuses gregos tinham mais ou menos aquela constituição, completamente imorais. Tanto é que existem vários, né, nós olhamos assim, pensamos, a Grécia, né, a capital da cultura, mas eles tinham muitas, muitas distorções nessa cultura, tá? Então, Paulo começa a descrever quem é Cristo. Não tem nada a ver com esses deuses, certo? Ele veio de Deus Todo-Poderoso. Então, foi Deus quem o enviou, tá? Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Pensa em Paulo falando com gregos, que tinham um monte de imagem. E aí ele fala: você quer saber quem é o Deus que eu estou te pregando? É Cristo. A imagem desse Deus é Cristo, certo? Aí ele segue: é o primogênito de toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e existem antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, ele é o máximo, entende? Aleluia. Ele é o maior. É por causa dele que tudo existe.
As coisas todas estão afinadas com a presença dele, é para ele. Então, quando nós servimos a ele, nós estamos tendo o máximo, entende? O máximo de Deus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a sua supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, Paulo está mostrando a excelência de quem Jesus é, entende? Depois ele começa a apresentar ainda outros pontos, por exemplo, por quanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo aqui, desculpa, eu perdi o versículo, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então ele apresenta uma pessoa, um Deus, que se entrega para que haja salvação de todos. É diferente de todos aqueles deuses que estavam sendo trabalhados aqui naquela época, porque todos aqueles queriam apenas as vantagens e os prazeres. Por quê? Porque eles eram, de forma discreta, a manifestação do inimigo se alimentando da vida das pessoas. E Paulo está dizendo aqui, este Deus se entregou por você. Entende? Ele se entregou para que você saia desse jugo. Ele se entregou para que você seja completamente restaurado e volte à origem de filiação de Deus, tá? Continuando aqui, só para fechar, e ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar o quê? Santos. O que mais? Inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tá? Glória a Deus. Então, é muito importante a gente enxergar isso. A proteção que nós precisamos como igreja está ligado diretamente a conhecer quem é Cristo, certo? Quem é Cristo? Pastor, pastora, você que está acompanhando essa live, ensine quem é Jesus para a sua igreja. Leve-os à conscientização do verdadeiro amor de Deus revelado através de Cristo. Interceda por este povo, mas levante um time de intercessores fortes, porque essa revelação vai vir à vida das pessoas a partir de uma intercessão que vai proteger a pessoa para que ela não seja interferida pelas situações da vida ou os espíritos malignos que estão, às vezes, até mesmo cercando a vida dela. Entende? Porque o inimigo quer bloquear as pessoas de conhecerem a Cristo. Porque conhecendo a Cristo, ele tem que sair da vida delas, certo? Então, se ele sai, ele perde terreno, certo? E tudo está, vamos dizer assim, apenas sendo religiosidade na vida daquela pessoa, se ela não conhece Jesus. Se ela conhece Jesus, então ela vai colocar em prática a verdade e aqueles espíritos vão perder força e vão sair da vida dela, tanto pela forma de expulsão, como pela forma de prática de vida, certo? Como diz a palavra, aquele que fazia o erro, não faça mais. Isto é, mudança de mente, mudança de práticas. E essa mudança vai trazendo uma santificação que afasta as entidades da vida da pessoa, né? Então, existe uma proteção que Deus quer fazer, quer trazer, quer mudar a história das pessoas. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, certo? Então, quando nós conhecemos a verdade do Evangelho
essa verdade nos liberta, nos faz livres. Você é livre. Você é livre para escolher. Você não está mais sujeito às trevas. Entende? Vamos dizer assim, existem uns pontos que são interessantes, né? Na cultura afro, a parte cultural religiosa, ela tem uma visão. Ela não é uma visão assim que muitas vezes nós conseguimos compreender na totalidade, porque cada um tem uma herança genética, né? Alguns vieram de raiz mais europeia, outros vieram de raízes mais americanas, no sentido das Américas, e indígenas e tal. A cultura afro, dentro da sua religiosidade, ela tem uma visão. A visão dela é o seguinte, que a pessoa é que domina as entidades. Então, quando a entidade não faz o que ela quer, ela simplesmente coloca a entidade de castigo. É essa a visão deles. Ou então, que ela muda de entidade. Que falando, essa aqui não está funcionando, vou pegar outra. Essa aqui não está funcionando, vou pegar outra. Entende? É uma mentira, porque, na verdade, ela está se escravizando tanto a essas quanto às outras. Certo? As entidades vão se aproximando e vão se apropriando de áreas da vida da pessoa e destruindo gradativamente. Então, quando nós temos a real visão de Cristo, nós entendemos que o céu governa a terra. Entende? Não somos nós como seres humanos que dizemos para, né, a não ser quando nós temos Cristo, tá? Porque em Cristo todas as coisas passam a ser liberadas para a igreja, mas a realidade espiritual é que se você tem Jesus, o céu, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a corte celestial, que são os anjos, vão governar a sua vida, certo? E isso vai levar você para um crescimento de forma extraordinária. Porque é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós passemos a ser filhos, com herança de filhos, com o amor de pai, que a gente tanto quer, certo? A herança da eternidade. E só para fechar, porque eu sei que eu falo bastante, né? Nós vamos passar o dia todo nessa live. O que nós precisamos enxergar? Nós precisamos enxergar que somos amados de Deus. A igreja, ela não salva, mas ela é o quartel-general de Deus na Terra. E nós temos muito tempo, muito pouco tempo de vida aqui, certo? A Bíblia diz que quando muitos somos muito fortes, 100 anos, certo? A Bíblia, né, Deus fala lá no Gênesis, vão viver no máximo 120 anos. E ainda o salmista fala, quando chega nos 70 já está meio ruim, entende? Já é cansaço, enfado e tal. Mesmo que a gente viva 100 anos, mesmo que a gente viva 100 anos, um dia a gente vai ter que encontrar com Deus. Sim. E a decisão que nós tomarmos aqui nessa terra é que vai valer na eternidade. Então, nós precisamos enxergar que uma eternidade é muito tempo. É eternidade. Não tem mais fim. As escolhas que nós temos que tomar é aqui, certo? É aqui. Então, sabe, fala para os seus discípulos, você que é pastor, que é líder, pessoas que estão olhando, que estão assistindo a live, que assistirão depois, conscientize a igreja, sabe? Você tem que enxergar Jesus de verdade, não meia boca. Depois, as escolhas que são feitas aqui, elas vão reverberar na eternidade. E essa eternidade precisa estar cheia da graça de Deus, porque é lá que a gente quer estar. A gente quer estar com o Senhor, porque é o melhor lugar. Agora, se nós não quisermos estar com o Senhor aqui, nós não precisamos estar com Ele lá. Entende? As escolhas que nós fazemos aqui, de estarmos com Deus, é um sinalizador do desejo da nossa alma, de que nós sejamos realmente filhos de Deus. Nós queremos ser filhos de Deus. Aquela mesma escolha que Adão e Eva tiveram lá, no início de tudo,
eles estavam no jardim e tinham que escolher a quem obedeceriam. Infelizmente, eles obedeceram à serpente. E aí o destino da humanidade ficou atrapalhado. Mas Jesus nos leva para uma conscientização de que cada um de nós tem a mesma escolha. Ou você serve a Deus porque você é voluntariamente obediente a Ele, ou você vai acabar servindo aquele a quem tudo já está subjugado quando existe uma falta de aliança com Deus. A quem você está servindo? Né? A quem nós estamos servindo e com quem nós queremos viver a eternidade? A Igreja de Cristo vai estar protegida quando ela escolher viver a eternidade com Cristo. Entende? Só que quem é responsável de fazer isso acontecer? É você, líder. É você, pastor. Deus te deu uma missão: edificar a igreja de tal forma que, quando chegar lá, todos aqueles que Deus confiou nas suas mãos possam chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu te agradeço pela salvação. E o Senhor dizer: seja bem-vindo para o reino que te foi preparado por herança antes da fundação do mundo. Entende? Essa é a palavra que eu entendo. Proteção para a igreja não é só aqui, é para a eternidade. Amém? Amém. São as escolhas diárias, né, pastora, Sim. que a gente vai fazendo e vai determinando, vai mostrando para todo o reino do Espírito, disciplinando, né, o nosso ser para ficar cada vez mais parecido com Jesus e passar realmente a eternidade com Ele na glória, né? Senhor, na glória. Né? Essa santificação diária, né? Eu achei muito interessante quando você falou desse aspecto de nós praticarmos as escrituras, que isso traz essa santificação, isso traz essa libertação, isso traz a cura, Sim. não é? Isso impede que o inimigo se aproxime de nós, porque nós somos leais com Deus, com aquilo que temos aprendido com a palavra, Sim. como nos posicionamos no que nós falamos. Então, quando a gente vê uma pessoa que se converteu já há alguns anos e continua com as mesmas práticas, com as mesmas palavras, com as mesmas decisões, ela realmente não se converteu ainda. Ela não teve um encontro real e profundo com Jesus. E isso é muito triste, porque isso já está determinando onde ela vai passar a eternidade dela. Sim, é verdade. Né? Então, nós não podemos nos conformar em enxergar uma igreja que está cheia de pessoas vazias. Tá? A nossa vida cristã precisa estar recheada da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, certo? De vivências reais com Cristo. E aí, sim, nós podemos dizer que é uma igreja forte, certo? Uma igreja forte é aquela que se decide por Jesus, custe o que custar, doa o que doer. Obediência plena, em todos os sentidos. Ah, mas aquela pessoa me feriu tão profundamente. Você vai, por obediência, perdoá-la, porque é você que vai ser beneficiado com esse perdão, né? Ah, mas aquela pessoa lá, eu não estou, eu estou sentindo muito, vamos chamar de impulsionada para um relacionamento que está fora da vontade de Deus. O que você quer, Deus? Você quer viver tudo? Então seja fiel até a morte. Não se renda àquilo que o inimigo está soprando no seu ouvido, está interferindo na sua alma. A sua alma é preciosa, entende? Então, tudo que nós resistimos ao diabo, ele foge. Por isso que a Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não adianta a gente tentar resistir ao diabo sem a gente se sujeitar a Deus. Então, se sujeite obedecendo, se sujeite considerando o que Deus pensa a respeito do assunto. E essa sujeição vai proteger você. No Salmo 91 fala: como tão encarecidamente me amou. Isto é Deus falando. Então eu o livrarei. Eu o colocarei
num alto refúgio e eu lhe mostrarei a minha salvação. Então, a partir do momento que você declara amor a Jesus de forma incondicional, o Senhor Jesus fala: agora vem para cá que eu te protejo, porque você está realmente tendo uma aliança comigo, então eu estou com uma aliança com você, eu te protejo. Vem para cá, você vai estar livre de todas as consequências desses erros que poderiam estar te levando para a destruição. Entende? Tem todo um processo. Às vezes nós dizemos amamos a Deus, mas nós amamos a Deus com a boca, mas não com as atitudes, isso é complicado, né? Eu vejo que essa eu vou falar assim de uma maneira simples, mas eu acho que essa é a maior sacada do Evangelho. E é uma Sim, coisa tão simples, mas às vezes as pessoas complicam tanto. é Uma coisa verdade. que a gente está sempre falando, mas muitas vezes não estamos agindo. É a obediência. Uhum. Obediência, Obediente. né? Mesmo sem entender, mesmo sem vontade, mesmo sem lógica, porque às vezes não tem lógica você obedecer naquele momento. É Você fala, verdade. Senhor, como eu vou obedecer? Não tem sentido isso daí. Olha o que eu passei, olha o que eu vivi, olha como eu sofri. Não tem sentido, Senhor. Mas É. quando você se sujeita ao que a palavra diz, parece que às vezes, pastor, eu tenho essa impressão. Eu vejo isso na minha vida, não estou falando da vida de ninguém, vejo Sim, nesses momentos mais difíceis de desafio, em que eu conheço a palavra, então eu me posiciono nela. sim, Parece que há uma explosão de glória no reino do sim. Espírito, parece que há uma alegria no céu. Por quê? Porque nós entendemos a verdade, praticamos ela, estamos vivendo ela, e isso vem como um benefício para a nossa vida. Glória a Vem como Deus. vem como um crescimento, uma maturidade que vem Amém. para nós, verdade? E É eu acho verdade. tão maravilhoso e às vezes conversando com as pessoas, eu percebo que elas não entendem isso, né? E eu falo, mas Sim, olha, você precisa praticar. Porque não é um verdade. evangelho só de palavras, não é? Só É da verdade. mente, eu amo Deus, como lá na Grécia, no Panteão, o que eles faziam para honrar aqueles deuses? Quanto custava para honrar aqueles Sim, deuses? Quanto que eles tinham que doar de si mesmo, do seu dinheiro, expor o seu corpo na sim. maldade, no pecado? Nosso Deus, o que ele tem exigido de nós? Um Uhum. posicionamento de obediência que coopera mais para nós, Para muito nós. mais, Verdade. não É é? verdade. Santificação, purificação, preservação da saúde, Preservação. aumento de anos de vida, não é tantos benefícios? Sim. Verdade. Verdade. É, é tipo assim, as escolhas que você faz. Hoje nós temos falado muito, né, ouvido muito falar a respeito de saúde. É porque pode comer isso, não come aquilo, porque, né, isso faz mal para a saúde, isso incha, isso faz inflamação. Tantas coisas, então nós paramos de comer aquilo que nós gostamos porque nós não queremos ficar adoecidos, certo? Porque alguém disse lá na internet, certo? Lá no Instagram que você não deve comer, tomar Coca-Cola ou outras coisas mais. Você para. Muitas vezes você deixa de fazer coisas que você gostaria para que a sua saúde seja preservada. Né? Tem muitas pessoas parando de comer muitas coisas, certo? Porque querem saúde. E a saúde espiritual, certo? Que vai afetar a saúde física. Não, ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso, só no prazer do momento. E aí o prazer do momento pode trazer consequências, tá? Então fica a dica. Fica a dica, Fica a aproveita. dica. Aproveita a vida da melhor forma possível, mas sem se corromper. Né? A Bíblia fala: você pode tudo, mas nem tudo convém. Entende? A Bíblia, Paulo fala assim: eu posso tudo, mas eu não vou deixar me dominar por coisa alguma. Então, isso é uma escolha, certo? Vou me deixar dominar apenas por Cristo, porque Jesus sabe o melhor caminho e a forma como eu alcanço a minha eternidade com Ele. Amém? Amém, amém. Obrigada, pastora Silvia, que Amém. Glória a Deus. tempo gostoso, né?
que a gente Glória a teve Deus. aqui nessa manhã, né? Eu quero ainda Amém. que você ore por nós, né? Que você abençoe nossa Amém. vida, né? Agradeço os irmãos aí que entraram, né? O pessoal do Chamar, o pessoal da Amém. igreja, da Ramar. Para você que está aqui a primeira vez, não sabe o que está acontecendo, parou, está ouvindo a palavra. Essa live acontece de quarta-feira e de sexta-feira. Eu estou falando da carta de Paulo aos Colossenses, estou tratando das cartas da prisão. E de quarta-feira eu sempre convido alguém para estar aqui comigo, e de sexta-feira eu continuo aí abordando, né, os capítulos de Colossenses aqui da live, Amém. né, do assunto principal que eu estou falando. E hoje a pastora Silvia está aqui comigo. O tema dessa live é Amém. protegendo a igreja, né? Como proteger a igreja. Então, ela falou de alguns pontos. Se você entrou no meio da live, vai ficar salva aqui no meu perfil, vai ficar salva também lá no Amém. YouTube, né? No meu canal, chama Chave Mestra. Todas as lives estão lá. Você pode assistir desde o início, né? E participar. Não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de mandar Amém. para edificar outras vidas também. Tá Amém. bom? Em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse por nós, né? Fique à vontade. Se você quiser fazer uma conclusão, algo, né, Sim. que Deus trouxe aí, fique à vontade. Só para concluir, às vezes nós temos um conhecimento em que nós pensamos assim, para proteger a igreja eu preciso entrar em guerra X, Y. Mas se você não tem as bases da proteção, não vai adiantar, porque você vai aplicar as coisas de alta, né, de alto volume, mas aquilo que é base está é, minado. Você não consegue construir uma casa se você tiver os alicerces feitos de uma maneira qualquer. Os alicerces têm que estar muito firmes para que quando você construa uma casa, ela permaneça firme, certo? Dependendo do tamanho do prédio que você vai construir, você tem que construir primeiro um alicerce que seja para baixo, o mesmo tamanho do prédio, para que ele não caia. Então, às vezes, nós entramos na área de guerra espiritual num nível muito forte, certo? Mas não construímos bases sólidas. E aqueles que deveriam estar sendo protegidas por essa casa acabam sendo atrapalhados e a casa cai. Entende? Então, a base de tudo, primeiro é o amor, depois é a santificação, é o conhecimento de Cristo, é honrar a Deus sobre todas as coisas, obediência plena, sabe? Você mostra para Jesus que você está amando a Ele quando você obedece às suas palavras. E é isso que o Pai procura, verdadeiros adoradores. Procura aqueles, não apenas que cantem, mas aqueles que adorem com uma forma de viver. Então, que nossa forma de viver possa ser luz para o mundo e possa trazer a verdade de Deus, tanto para nós quanto para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Essa é a Amém. palavra que eu enxergo como proteção. Lógico que a gente não vai deixar de executar as guerras que Deus nos chamou para fazer, mas nós precisamos ter as bases bem sólidas antes de começar uma guerra. Você não vai colocar guerreiros para lutar por uma causa se você não os preparar para isso, certo? Ou você dá uma metralhadora para uma criança de 5 anos, né? Você tem que deixar acontecer a maturidade antes de você colocar uma arma na mão delas. Então, quando você tiver uma igreja madura, você vai estar sendo protegido cada dia pela própria palavra e lá na frente as conquistas virão. E você vai poder trabalhar todas as áreas de conquista com efetividade, sem medo de ser feliz. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos Amém. orar. Senhor, Vamos. nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, entendemos que o Senhor deixou essa carta para nós através do apóstolo Paulo, porque o Senhor queria uma realidade sendo estabelecida de geração em geração. Senhor, obrigado porque o Senhor deixou tudo por escrito para que nós não venhamos a nos confundir com coisas que são do nosso século, Pai. Muito obrigado. Tua palavra mesmo diz para que nós não venhamos a nos contaminar com este século, isto é, com aquilo que são os ensinos do momento em que nós estamos vivendo, mas que nós possamos viver a plenitude da tua palavra e a verdade do evangelho em todas as épocas.
em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, todas as pessoas que estão participando desta live e que aquelas que estarão posteriormente também. Recebam do Senhor, Pai, alegria, paz e um profundo conhecimento de Cristo. Nós liberamos, Senhor, um aprofundamento, um profundo conhecimento daquilo que Jesus é, tanto na vida deles, quanto no mundo espiritual, Pai. Em nome de Jesus. Que cada líder conheça muito melhor ao Senhor, para que possa ensinar na mesma profundidade que Paulo ensinava à Igreja de Cristo. Que as igrejas do Senhor sejam santificadas, que a alma das pessoas seja guardada em Ti, Senhor, e a Tua palavra as poupe de grandes tribulações. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Rita, esta live, Senhor, que ela continue sendo uma chave mestra na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória Obrigada, pastora. Amém. Obrigada, pessoal, que está comentando. Perdão, gente, às vezes não dá na hora assim para a gente ler os comentários, senão a gente perde o raciocínio do que a gente está falando, né? Eu aqui que estou recebendo a pastora Silvia, dependendo do comentário, se é pequeno, eu consigo ler. Se não, eu não consigo prestar atenção, eu perco o raciocínio do que a pessoa está falando também. Mas obrigada por comentar, por curtir, obrigada aí por ajudar. Eu gosto que eles comentam, né, pastora? Que até ajuda a gente, às vezes, que faz um comentário, texto bíblico, a gente, é isso aí. São os textos, vão subindo pela tela. Amém. Muito obrigada. Obrigada, pastora. Amém. Deus te abençoe, né? O chamar, ele é uma bênção, é um ministério que trabalha, ajuda, socorre, né? Pastores e líderes. Eu também tenho comido desse lugar, também tenho me alimentado, tenho crescido, né? Aprendendo com o chamar tem vários cursos, né? Tem curso de intercessão, curso de ativação profética, tem curso de... Fala os cursos, pastora, que agora me deu um branco. Muitos, né? Nós estaremos iniciando uma nova edição do curso DNA e Ancestralidade. Esse curso ele é um aperfeiçoamento na área do cuidado com o DNA espiritual das pessoas, certo? Com aquilo que elas herdaram de seus antepassados, que precisa ser limpo. Então, Deus tem nos trazido muitas revelações a respeito do assunto e nós queremos compartilhar. Essa questão do ancestralidade, do DNA ancestralidade. Se você fez o DNA e as suas implicações espirituais, eu convido você a fazer o DNA ancestralidade, porque isso vai ampliar a sua visão, principalmente se você trabalhar na área de libertação. Isso vai te dar ferramentas para o próximo momento da sua vida dentro do chamado que Deus tem para você. Além disso, nós temos a intercessão avançada, nós temos a Conhecendo o Mundo Espiritual, que trabalha, além de libertação, trabalha também o conhecimento a respeito daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, certo? Nós temos cura interior, que é curando a alma, certo? Nós temos um programa de constituição de ministros de cura. Conheça, entre no site do Chamar, conheça todo o material que nós temos lá, está tudo disponível para você utilizar da forma como o Espírito Santo lhe orientar. Amém? Tem muita coisa que nós podemos acrescentar à sua vida. Basta você, né, entrar e se posicionar ali. Amém? Sim. Deus abençoe a todos. No Chamar, pastora, sabe que eu quase todo dia entro lá, né, no site do Chamar, tem uma série de jejuns, sim, com orientação, com áudios, é bem bacana, né? Tem vídeos gravados com vários assuntos de ensinamentos, sim, também. Então, assim, tem muita coisa bacana que se você entrar lá e for pesquisar, você vai ouvindo, vai lendo, tem muita coisa legal, vale a pena entrar lá no site do Chamar, dar uma olhada e participar dos cursos, ou então aprender com o que já tem lá, tá bom? Deus abençoe. Amém. Tem também no YouTube, nós também temos um canal, sim, chamado Chamar Alô Pastor, certo? E no YouTube nós
colocamos algumas pregações, alguns eventos e temos também algumas lives, né, com assuntos bem pertinentes ao momento. Então, sintam-se à vontade para estarem entrando lá no YouTube. Amém? E o Me Chamar, que é o Instagram do Chamar, aqui neste pequeno quadradinho onde a gente fala. Eu ia falar exatamente do Instagram, porque tudo que vai acontecer no chamar vai aparecer no Instagram, né? Tem. É te convidando, avisando do que vai acontecer, quando vai acontecer, como vai ser, né? Então fica atento aí ao Instagram do chamar, é @minchamar, né? Isso. MINSHAMAH, certo? Me chamar. Esse é o nosso Instagram. Amém? Amém, pastora. Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Amém. Que Deus Amém. abençoe e honre a sua semana aí. Que seja uma semana Amém. cheia da presença do Senhor, cheia da paz. Exatamente. Amém? Amém. Deus Pastora, abençoe a todos. A paz, gente. paz. Amém.